Que história é essa de CPI do Gustavo Lima ou CPI dos cantores sertanejos? E qual é o envolvimento de Bolsonaro nessa história toda que dominou as redes sociais no dia de ontem? CPI talvez nós não tenhamos contra Gustavo Lima ou contra qualquer outro cantor sertanejo. Agora, o Ministério Público, sim, já foi acionado para investigar os cachês de alguns cantores sertanejos pagos por prefeituras. E eu vou explicar para você toda essa história, mas eu quero saber antes a sua opinião. Vocês acham que os cantores sertanejos, eles entraram de gaiato nessa história ou eles sabiam das possíveis irregularidades? Deixe seu like e envie também um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E toda essa história começou, pessoal, depois que um cantor sertanejo, o José Neto, ou o Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano, deu uma cutucada na Anitta nas redes sociais. E aí vocês sabem como é a Anitta, né? Ela tem muitos fãs e os fãs começaram a vasculhar também a vida do Zé Neto. Porque vocês sabem que existe, pessoal, uma divisão no meio artístico. Nós temos cantores e artistas mais progressistas, como no caso da Anitta, da Pablo Vittar, do Gilberto Gil, do Chico, toda aquela galera que apoiam o Lula. Tanto é que nós tivemos a história da Pablo Vittar no Lollapalooza, que ela levantou a bandeira em favor ao Lula, ela sofreu uma censura, a Anitta depois reagiu, já fiz vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. Mas nós também temos o outro lado da moeda, que são os artistas bolsonaristas, os cantores sertanejos, como o Gustavo Lima, como o próprio Zé Neto e Cristiano, possivelmente, enfim, há uma divisão nesse meio artístico. E aí o José Neto, ele deu uma cutucada na Anitta. Ele falou que ela pegou o dinheiro da Lei Rouanet para fazer uma tatuagem no Lulu. Não no Lulu Santos, mas no Lulu dela. Tem toda aquela história que a Anitta fez, a tatuagem lá no bumbum, e ele falou que ela pegou esse dinheiro da Lei Rouanet para fazer essa tatuagem. Só que aí, ele mexeu num vespeiro. Porque se você tem teto de vidro, é melhor você ficar em silêncio. Porque ele deu a entender que os cantores sertanejos ou os cantores bolsonaristas não pegavam dinheiro da Lei Rouanet. E aí o que aconteceu? A imprensa, os fãs, as pessoas começaram a investigar. E nós descobrimos que vários cantores sertanejos também eram beneficiados pela Lei Rouanet. Não há problema nenhum nisso. Não há problema você ser beneficiado em um projeto da Lei Rouanet. Mas não passe a ideia que os que estão se beneficiando com o projeto da Lei Rouanet estão fazendo algo errado. Ainda mais se você também se beneficia disso. E aí começou a desmoronar todo esse ambiente sertanejo, principalmente em cima do cantor Gustavo Lima, que nessa semana teve um show, no início da semana passada, melhor dizendo, no Distrito Federal, e o narrador do show fez um discurso em apologia ao Bolsonaro. Algumas pessoas, inclusive, falaram que foi o Gustavo Lima que fez esse discurso. Não foi. Eu fiz um vídeo esclarecendo, o link está aqui no card para que você possa entender melhor toda essa história prévia até nós chegarmos na CPI do Gustavo Lima. E se você chegou até aqui, claro, se inscreva no canal. E depois, a capivara dos cantores sertanejos começou a ser levantada. E as pessoas começaram a descobrir pagamentos de cachês milionários de prefeituras de cidades pequenas para os cantores sertanejos, principalmente para o Gustavo Lima. Cachês, assim, que superavam a marca de 1 milhão, inclusive, com dinheiro supostamente que deveria ser destinado para saúde, segurança e educação, sendo pagos para o show do Gustavo Lima. Com dinheiro vindo também da hidrelétrica de Itaipu, lá para o Gustavo Lima, num show que ele fez, num festival que teve na cidade ali onde fica a hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. E não é somente, a questão mais suspeita disso tudo é que os shows, agora falando só sobre o Gustavo Lima, eles não ocorreram em apenas uma localidade, em um estado isolado e específico. O problema dos shows do Gustavo Lima ocorreram em pelo menos 3 estados, em Roraima, em Minas Gerais e também no Paraná. E aí as pessoas começaram a ver essa história toda e falaram, não, nós temos que fazer uma CPI com relação a isso porque precisa ser investigado. E eu vou ler para vocês a informação do portal O Antagonista. Como mostramos, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais, utilizou uma verba que deveria ser destinada apenas para saúde, educação, ambiente e infraestrutura, para pagar o cachê de 1,2 milhão do cantor Gustavo Lima. Apenas neste ano, o artista vendeu seu show para pelo menos 5 cidades, embolsando 4,3 milhões de reais.
Além da cidade de Conceição do Mato Dentro, o antagonista identificou um outro show de Gustavo Lima em Minas Gerais. Ele recebeu 800 mil por uma apresentação em Campos Gerais, em evento que está marcado para setembro. E aí teve esse evento em Minas Gerais, acabou sendo cancelado. Ele também teve um outro evento em Roraima, muito esquisito. E vários outros eventos que... muitos deles sem licitação. Aí você vai falar assim, olha, mas teve esse festival lá em Itaipu, que veio com royalties, e outros cantores, artistas também participaram, como no caso o Alok. Sim, mas a questão, pessoal, é que o cachê do Gustavo Lima foi o maior de todos eles, superando e muito o cachê do Alok. Aí você vai falar assim, mas peraí, o Gustavo Lima tem uma banda, pode ser que também tenha que ser... tem uma necessidade maior de pessoal do que o Alok, que muita gente fala que só usa pendrive. Não, beleza, tudo bem, pode até ser. Mas dos outros cantores também ficou muito estranho. E aí o Ministério Público ele foi acionado para investigar toda essa história e as pessoas começaram também a pedir uma CPI dos cantores sertanejos ou uma CPI do Gustavo Lima. Muito também por conta dessa rixinha política que envolve também, inclusive, o prefeito de uma dessas cidades falou que ele está sendo vítima de uma perseguição política que há nessa divisão dos sertanejos e dos cantores mais progressistas. E onde entra Bolsonaro em toda essa história? Agora que eu vou falar, depois que você se inscrever no canal. O Gustavo Lima, ele é um apoiador de Bolsonaro. Ele já deu declarações sobre o Bolsonaro, positivas. No início também da pandemia, ele falou umas bobagens lá, defendendo tratamentos sem comprovação, aquelas bobagens que o Bolsonaro acabava falando. O pai do Gustavo Lima tinha se encontrado também com o Bolsonaro em alguns episódios. Até o momento, nós não sabemos se existe uma relação direta de Bolsonaro para beneficiar o Gustavo Lima ou não nessa história toda. Possivelmente não. Mas nós também não sabemos se o fato do Gustavo Lima ter proximidade com o Bolsonaro faz com que ele consiga ser chamado com mais frequência para participar desses shows e receber cachês maiores. A grande questão é que os cantores sertanejos, eles acabam propagando, enfim, as mensagens de Bolsonaro, a mensagem do bolsonarismo nos seus shows, como no caso aconteceu envolvendo nessa semana, começo da semana, como eu mostrei pra vocês. Mas aí também existe a parte contrária das mensagens políticas favoráveis ao Lula, contrárias a Bolsonaro, vindas pelos cantores mais progressistas. Então tá mais ou menos, como posso dizer aí, tá mais ou menos igual. Os artistas têm a possibilidade de fazerem as suas manifestações políticas. Até o presente momento, nós não temos qualquer tipo de informação que o Bolsonaro esteja envolvido nisso. Claro que ele se beneficia, porque são shows em cidades pequenas e atraem muitas outras pessoas, e então pode ser que acabem falando alguma coisa favorável a ele ou não, como aconteceu no passado. Mas nós não sabemos se existe um envolvimento direto do Bolsonaro nisso. Os prefeitos estão se defendendo, claro, é sempre importante trazer a parte dos outros prefeitos, das outras partes envolvidas. Eles estão falando que esses shows acabam beneficiando as cidades, trazendo turistas, trazendo dividendos e outros benefícios mais com a realização desses grandes espetáculos. Mas o Ministério Público já está sendo acionado, já foi acionado. Acho pouquíssimo provável que de fato acabe ocorrendo uma CPI dos cantores sertanejos, uma CPI do Gustavo Lima, mas o Ministério Público já está investigando, já foi acionado e essa história ainda vai ter muito pano pra manga, pessoal. Muito pano pra manga porque aparentemente é só o começo e tudo isso começou faz uma semana e meia, desde a bobagem que foi falada pelo Zé Neto contra a Anitta. Então, muita história vai acabar rolando, nós vamos fazer a cobertura toda aqui no canal, talvez novos shows do Gustavo Lima acabem sendo cancelados, como foi esse em Minas Gerais. Como eu falei, não sabemos se o Bolsonaro está envolvido até o momento nisso, claro que ele se beneficia com o show do Gustavo Lima, que é um dos seus apoiadores. Mas eu quero saber a sua opinião em toda essa história. Vocês acham que os cantores sertanejos, eles sabiam desse esquema, eles são inocentes, eles entraram aí de gaiato, entraram de bobeira, ou de fato
Enfim, quero muito saber sua opinião, deixa aí nos comentários, eu espero ter esclarecido essa história da CPI do Gustavo Lima.